Juca, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês. Fernando, eu estou devorando e amando o livro, como devorei e amei todos que você já escreveu. E eu sou sua fã. Aí eu queria aproveitar essa conversa para pedir uma opinião sua acerca de uma opinião minha. Eu acho que o Lula, desde que saiu da cadeia, ele exibe um amadurecimento intelectual muito maior e exibe também um discurso de classe muito mais definido, né? Eu suponho que esse período de luta judicial, de injustiça, de estar diante dessa perseguição horrorosa da Lava Jato, imprimiram nele uma consciência dos limites de negociação e dos limites de confiança que você pode ter nessa classe dominante brasileira. Eu sempre achei que ele é um cara inteligente, muito preparado, ao contrário do que pensam pessoas que acham que ele ascendeu ao poder exclusivamente pelo seu carisma. Mas acho que ele deu um grande salto de qualidade. O que você acha disso? Olha, eu queria aproveitar para contar uma história que diz respeito particularmente à família Nassif, que é o seguinte: a maioria das pessoas acha que quando um sujeito se atreve, um autor, se atreve a escrever a história de um sujeito como Lula, que tem mais de 100 livros publicados sobre ele. Eu tenho aqui uma base de dados que foi feita pelo Morando, pelo Capitão Cabeleira, para mim, de internet, e tem mais de 100, não sei se cento e tantos livros, contando tudo do Lula, desde a unha encravada até o último fio de cabelo. Então a pessoa imagina, o que o Fernando fez? O Fernando fez um belo trabalho de copy. Pegou tudo isso, selecionou os melhores momentos daqui e dali e deu um texto saboroso, tal, papapá. Estão enganados. Por exemplo, 90%, 9 entre 10 brasileiros, e aí eu incluo muitos petistas, achavam ou acham, que ainda não leu o livro, isso aqui agora chama Spoiler! Spoiler! Contar o fim da história. Mas não vou contar o fim, vou contar um pedaço. 9 entre 10 brasileiros, petistas incluídos, acreditam que o PT nasceu no Colégio Sion, que fica aqui entre a minha casa e a casa do Juca, e no comecinho de 1980, logo depois que o Lula saiu da cadeia. Falso. O PT nasceu em Poços de Caldas, onde nasceu a Maria Inês Nassif. O PT, na verdade, a semente do PT nasce na Bahia, num congresso de petroleiros. Estavam começando, em 79, estavam começando a voltar os exilados. Estava lá o Mino Afonso, alguns perseguidos, como Fernando Henrique Cardoso, e o Jacob Ittar, que era uma pessoa desconhecida, que era um petroleiro ligado à FUP, Federação dos Petroleiros, e falou-se pela primeira vez na possibilidade de, quando houvesse democracia no Brasil, que se criasse um partido de trabalhadores. A segunda vez foi aqui no interior de São Paulo, na cidade de Lins, que teve um congresso estadual de metalúrgicos e, de novo, discutiu-se um monte de coisa, questões salariais, questões de condições de trabalho e tal, mas ali o fio que conduziu aquela reunião foi o seguinte: criar um partido político. E aí tem uma outra novidade, para mim, e provavelmente até para o Sejo que terá sido, que é o seguinte:
Um dos defensores ferrenhos da criação do Partido dos Trabalhadores era ninguém menos que o Joaquinzão, Joaquim dos Santos Andrade, que todo mundo que a esquerda tratava como um pelegaço, dizia-se, inclusive, dizia-se injustamente que ele recebia um capilé ali por fora e tal. Ele morreu num asilo de sindicalistas pobres. O Joaquinzão lá defendendo a criação do PT. A terceira tem um intervalozinho que é uma tentativa de trazer exilados, que é a chamada reunião dos Pampas, o Hotel Pampas, em São Bernardo do Campo. Eu estava presente, para desespero do meu partido, do MDB, que eles achavam que era uma traição eu ir me meter com essa cachorrada do PT. E ali houve uma tentativa, tinha um monte de brisolista, Fernando Henrique estava lá, Ruth Escobar, a atriz estava lá. Foi uma tentativa semifinal de consolidar o partido. De lá, naquela noite, eles terminam a reunião dos Pampas, pegam o carro, todo mundo nos fusca, caindo aos pedaços, né? E tocam o pau e vão parar no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas, onde a Marinês nasceu, e onde, veja só como o mundo é pequeno, o Cabo Daciolo tem razão, não há coincidências. O Cabo Daciolo e o Nietzsche, não há coincidências nesse mundo. Poços de Caldas foi a cidade onde o Lula passou sua primeira lua de mel. Não com a Marisa, com a primeira mulher dele, que acabou envolvendo ele numa das grandes tragédias pessoais, que eles estavam doidos para ter um bebê, ela finalmente fica grávida, depois que eles casam, ela fica grávida, e no dia do parto, ela morre no parto e o bebê morre no parto. Eu vou voltar à pergunta da Marinês, que é o seguinte: em primeiro lugar, além de todo esse rol de convicções que vão sedimentando aos poucos na formação do Lula, os 580 dias que ele passou, 581 dias que ele passou na prisão, ele se dedicou a ler obsessivamente. Eu ia lá e via a pilha de livros que ele tinha acabado de ler, que ele punha atrás, tinha um guarda-roupa, que tinha um vãozinho, e a pilha de livros, provavelmente ele terá lido em 581 dias mais livros do que muito intelectual do nosso país. E o Lula, ele queria saber tudo. Então, por exemplo, um dia ele pediu ao doutor Rochinha que procurasse a melhor livraria de Curitiba, se não tivesse lá, que viesse a São Paulo, que ele queria duas coisas. Em primeiro lugar, o melhor dicionário brasileiro. Em segundo lugar, um atlas. Porque se de uma hora para outra, num dos livros que ele estava lendo, alguém fizesse uma referência à revolta do São Joaquim de Tumucumaque, ele ia lá no atlas saber onde é que ficava São Joaquim do Tumucumaque. Então, além de toda esta carga que ele veio acumulando aos poucos na vida sindical e na vida política, ele adquiriu algo que ele próprio reconhece que faltava a ele, até por falta de tempo, que era a densidade da compreensão de por que as coisas aconteceram. Então, o Lula, por exemplo, sabe hoje, vou te dizer isso, eu sou um brasileirista. Falar que é brasilianista é arrogância. Eu sou um brasileirista que se interessa, eu não sei nada de colônia, de império, mas da independência para cá, e sobretudo da Revolução de 30 para cá, eu conheço superficialmente, mas quase tudo. O Lula hoje sabe mais do que eu sobre as revoltas populares que aconteceram no Brasil, com uma longa vantagem. Quando ele saiu da cadeia, uma das primeiras coisas que ele me falou foi o seguinte: formar trabalho para você, meu caro. Paralelamente à biografia,
você vai ajudar a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, a fazer uma coleção sobre as revoltas populares brasileiras que não nos ensinaram nos bancos de escola. Então, tudo isso contribuiu para que o Lula adquirisse essa densidade a que se refere a Marinês. Quanto à questão do anti-imperialismo, na hora que começa a vazar as informações do Edward Snowden, desenterrada pelo Glenn, ajudada a desenterrar pelo Glenn Greenwald, e depois os vazamentos do Wikileaks, feitos pelo Julian Assange. Aliás, eu aproveito para convocar todo mundo aqui para manifestar sua solidariedade para o Assange, que está na bica de ser deportado da Inglaterra para os Estados Unidos, e dependendo do Estado para onde ele vai nos Estados Unidos, ele pode ser condenado à morte por traição. Então, na hora que essas coisas emergiram, na hora que o Assange conta que o governo do postiço, o governo dos golpistas da Dilma, o governo do Temer, do Aloysio Nunes, do Zé Serra, começou a frequentar o Departamento de Estado, e o Moro começou a frequentar o FBI e a CIA nos Estados Unidos, e que eles estavam levando informações para Chevron, para ExxonMobil, que são as duas gigantes do petróleo no mundo, que estavam de olho no quê? No pré-sal. Então, ele começa a se dar conta do seguinte, e ele começa a rever as experiências que ele, como presidente da República, teve nas relações com dois presidentes norte-americanos, um republicano, que foi o Bush Filho, e um democrata, que foi o Barack Obama. Na hora que ele descobre que o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, negro, democrata, tinha mandado grampear os telefones da direção da Petrobras e que tinha mandado grampear os telefones da Dilma, presidente da República, essas coisas vão aflorando, e o Lula, que põe os pés, aquele dia em que ele dá um beijo na Janja e desce, na hora que ele põe o pé no asfalto, quem está pisando ali é o futuro presidente da República, com uma cabeça infinitamente mais comprometida com a questão social. Tem mais uma coisa, racismo. O Lula saiu de lá antirracista, militante, ativista. Ele já era. Ele abriu não sei quantas dezenas de embaixadas na África. Diplomata, com todo respeito pelos nossos amigos diplomatas, começar do grande Celso Amorim, diplomata não gosta de ir parar na África, não. O povo gosta do circuito Elizabeth Arden. É Londres, Paris, Nova York. E ele abriu embaixadas em toda a África com um argumento que a gente tem que enfiar na nossa cabeça. O Brasil tem com a África uma dívida que jamais conseguirá pagar, que é a da escravidão. Então, Tá perfeito. O Lula saiu de lá prontinho